Muito bem, hoje nós vamos falar sobre relacionamento conjugal e a inteligência emocional. Recentemente, ontem eu fiz 25 anos de casado e eu quero agora compartilhar nessa live, compartilhar nesse conteúdo toda a experiência, principalmente dos últimos 3 anos, no que tange a inteligência emocional. Então, se você está passando por dificuldade no seu casamento, seja em qual esfera for, fica com a gente até o final, que nós vamos dar, eu e a Virtuosa do Lar, minha esposa Patrícia, nós vamos responder muitas perguntas que já nos foram colocadas aqui durante o dia, no Instagram, no Facebook, enfim, e pode te ajudar muito a elevar o seu relacionamento ao nível mais elevado. Inclusive, você jovem que está entrando aqui também, não desperdice essa oportunidade, porque você pode sair dessa live com dicas preciosas para você escolher melhor, para você se dar melhor no relacionamento conjugal no futuro. Perguntaram pra gente qual o segredo de ficarem juntos por 25 anos. Quer começar? Cara, essa daqui eu gostaria de... Eu acho assim, deixaria pro final essa aqui. Deixaria pro final? Deixaria pro final. Então tá bom. Então, vamos lá então. Vamos escolher uma outra. Quais os critérios que eu devo... Quais os critérios que eu devo usar pra escolher alguém pra casar? Muito bem, começa você. Vamos lá. Eu tava pensando, né? A gente viu as perguntas, algumas delas com antecedência. Eu tava pensando sobre isso. E um dos critérios que eu utilizei para escolher uma pessoa ideal para mim Tá dando só da oi ali no Facebook? Oi, gente. Sônia. Eu acredito assim que nós precisamos ter o apoio dos nossos pais. Um dos termômetros que eu busquei para escolher o Mário como meu esposo foi a aprovação dos meus pais. E isso foi fundamental. Inclusive, até quando a gente discutia, quando a gente brigava, mesmo ainda noivo, né? Namorando, os nossos pais, eles eram nosso ponto de equilíbrio. Eles nos aconselhavam, eles nos ensinavam, até porque a gente era muito jovem, muito novinho ainda. E o critério especial se eu posso ensinar você aqui é: peça a opinião do seu pai e da sua mãe. E observe também como que essa pessoa trata seu pai e sua mãe. O pai dele, né, a mãe dela. Observe como ela trata o seu pai, a sua mãe. E como... Boa noite, Ana Paula. Como que ele tem essa relação com a família. Se ele trata bem a família dele, ele vai tratar você bem. Se ele trata mal a família, cai fora. Então, assim, a gente precisa observar, né? Porque quando a gente não casa só com a pessoa. A família vem no pacote, né? O Mário não casou só comigo, ele casou com a minha família, com os meus pais, os meus irmãos, ele... abraçou todo mundo. Então, um dos critérios que eu acredito que a gente precisa observar, né, quando a gente é casado, é que a gente precisa amar e respeitar a família, né, do nosso cônjuge, né? A gente tem que amar e agregar todo mundo e virar uma grande família. Assim, né? Eu vou estender. Colocar mais elementos, colocar mais componentes no ingrediente, né? Se tem uma coisa que eu aprendi muito nos últimos 3 anos, é o quê? É que a gente precisa conhecer primeiro muito bem a nós, né? O que nós queremos, o que nós esperamos para um futuro. Isso é básico. Eu sei que talvez para o jovem fica até muito vago isso, né? Dependendo da idade que o jovem tem e tal. Eu sempre fui um rapazinho muito fora da curva. Eu já sabia muito o que eu queria logo cedo. Então, olhar para dentro de si, quem eu sou verdadeiramente, né? E procurar uma outra pessoa no quê? Essa outra pessoa... Você vai se achegar, enfim, vai se aproximar. Tem que ter né? Os homens vão se aproximar de uma menina bonita, ajeitadinha, uma curva escultural do corpo. A menina vai olhar o quê? O posicionamento dele, como é que ele fala, quais são os elementos, ou o que ele pensa. Ser trabalhador, responsável. Isso, o que ele pensa do futuro e tudo mais.
Porém, isso é o básico. Porém, a gente... Como é que verdadeiramente é a estrutura, né, da casa, respeito? Como é que ele vai ser um cara ou uma menina parceira que está congruente com aquilo que eu espero para o futuro? Olha, eu quero isso, eu já sei quem eu sou, já sei o que eu quero, e olha, conversando, trocando uma ideia, tal. Por quê? Porque a relação de casado, a relação conjugal, ela vai ser de parceria o resto da vida, gente. Sim. Então, assim, você precisa validar, e namoro é justamente para isso. Então, assim, é parceiro? É parceira? Parceiro, eu tô falando no seguinte sentido: deu tudo certo, estamos comemorando. Deu tudo errado, tá os dois chorando, mas unidos. Então, assim, é justamente isso. É olhar, é trabalho, é esforço, tá congruente com aquilo que você imagina que é correto. Além mais, né? Ainda vou estender. Hoje, eu falo, para um relacionamento conjugal, ter a certeza... digamos assim, chancelar que, cara, vai perdurar, quanto mais você conhece. E aí eu tenho ferramentas. Hoje eu tenho ferramentas, né? A própria questão dos comportamentos da pessoa, a crença familiar das pessoas. Das pessoas não, crença familiar que vem da família da pessoa. Que a gente traz as bagagens, né? Então, assim, por exemplo, o pai era mais grosseiro com a mãe. Você tem duas possibilidades. Ou você pode virar um imitador do seu pai, isso se você for homem ou até mesmo mulher, né? Ou querer o inverso. Ou não. Eu não quero um homem. Se for uma mulher, cara, eu vi meu pai agredindo. Eu não digo fisicamente, mas pode ser também, tá? Verbalmente, eu não quero isso pra minha vida. E você tem a questão de crenças. Só que, meus queridos, a gente não recebe esse tipo de manual quando a gente vai escolher uma pessoa. Então você tem que observar tudo isso. Qual que é o comportamento da casa da pessoa? Você vai estar captando muita crença. O que se fala na casa do outro? Quando você vai como um amigo, ou até mesmo como um namorado iniciante, fica escutando, porque são crenças que podem limitar o seu relacionamento para frente. Então, ou seja, parceria, honestidade, tudo como é que trata os pais, como é que trata a família, porque mais pra frente você vai conviver com esse tipo de relacionamento. Então, assim, critérios, né? Critérios que você vê, valida, quais são as metas, quais são as suas metas de vida, o que você pretende fazer. A Ana Paula tá falando lá, essa questão das bases da família. Justamente. Então, assim, e eu vou além, né? Congruência. Saiba primeiro, antes de entrar no relacionamento, o que você quer da sua vida, verdadeiramente. O que eu quero pra mim? Eu quero isso. Porque, gente, é sério, os jovens, aqui nós estamos falando de relacionamento conjugal, mas a gente tá falando mais pra jovem aqui, né? Vocês entram no relacionamento talvez até sem saber o que vocês querem da vida. Não, então estabeleçam o que vocês querem. Façam planos, né? E namoro é justamente isso, é pra você validar que tudo que eu quero isso. Eu tô encontrando um rapaz, então o menino vai se ligar muito no físico à primeira vista, porém ele vai ter que o quê? Extrair da menina o quê? A parceria. É isso mesmo que nós queremos? Nós compartilhamos dos mesmos sonhos? Pode divergir em alguma área ou outra, isso é natural, porém faz parte. E a gente, falando de nós, eu falo por mim, né? Que eu tinha um plano muito assim, eu sabia o que eu queria, claro, mas eu não tinha todas as peças, né? Eu não tinha todas as peças. Eu fui construindo com ela, mas ela acreditou naquilo que eu queria. Porque ela queria a mesma coisa. Nós casamos muito jovens, eu tinha 21 Sim. e ela com 18 anos. Eu comecei a namorar com 15. E eu com 13. Pra 14, enfim. Então, assim, mas por isso que eu falo, eu era muito fora da curva, né? Eu sabia o que eu queria. Tem coisas que nós fizemos que não foi tão bom assim. Puxa, foi a melhor decisão. Hoje eu falaria outras coisas, falo para os meus filhos, né? Porque não foram erros ruins, mas que alongaram algumas partes. Depois a gente fala isso. Então, resumindo tudo isso, olhem para a família, olhem como o teu
postulante a namorado, a casamento, trata a família, se ele é congruente com aquilo que você pensa, se os sonhos são os mesmos, a carreira, os sonhos de aquisição, talvez você goste de viagem, você tem que... Se uma pessoa que não gosta de viagem, vai ter problema. Né? Então, assim, o que você... A gente ama praia, por exemplo, né? Eu já tinha, né? Já tinha o hábito de ir pra praia e a Paty, ela foi que ela pegou. Ele me puxou. Ela pegou o gosto. Inclusive pra cachorro. Eu gostava muito de cachorro e Hoje eu gosto de cachorro. Ela tinha medo. E agora, então, ou seja, então são. Sabe, você vai sentir, utilize ao quê? A intuição, né? E pesquise, pergunte, né? Principalmente no começo de namoro, que você não tem tanta proximidade, vai validando tudo isso. Porque à medida que a relação vai avançando, fica mais difícil depois de você romper com isso. Eu queria só acrescentar um pouquinho aqui. Eu sempre falo isso pra minha filha, né? Minha filha começou a namorar agora na pandemia. Na pandemia, Deus pode fazer um milagre. E assim, eu sempre falo pra ela, casamento, um relacionamento é uma construção. Então, assim, nós vamos juntos descobrindo, alicerçando, aliançando. A gente vai construindo juntos. Então, um cede aqui, outro cede ali. Um gosta mais disso, outro gosta mais daquilo. Então, assim, a gente vai construindo isso juntos. E o Mário falou, né, do que eu gostava, do que eu não gostava. E ele também, ele adquiriu coisas que eu gosto, né, que ele não gostava, né? Ele não comia macarronada, hoje ele ama a minha macarronada. Ele não tomava café, hoje ele ama tomar o meu café. Então, a gente vai construindo isso juntos, né? E o importante é você estar disposto. E a gente não falou do amor, né? Uhum. E o critério é amar. Quando você ama, você ama não só as qualidades, você ama os defeitos também, né? E a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso. Vamos continuar aqui, ó. Chegou uma da Alicia. Mais ou menos com quantos anos pode começar a namorar? Bom, vou começar, tá? Tá bom. Assim, o que eu entendo? Primeiro é a família, tá? Sim. Então, os jovens, eu comecei a namorar muito cedo, mas foi tudo com o consentimento de ambas as famílias. Sim. Então, assim, meus pais falaram, não, tudo bem. Eles, na época, eles acharam que era alguma coisa passageira, que não ia dar em nada e tudo mais. E permitiram, né? Assim também como foi os pais da Patrícia. Então, assim, não existe uma regra. O que existe de regra? O que eu entendo hoje é que se talvez eu fosse o meu pai, eu não permitiria. O que eu faria? Com 15 anos, é exatamente o que eu falei. Será que um rapaz com 15 anos sabe a completude dos sonhos? Quais são as carreiras? O que ele vai fazer de estudo? Será que ele tem tudo isso formado dentro dele? Eu acredito que não. O que eu entendo, é uma opinião minha, tá? Eu permitiria um flerte, permitiria não também que eu não concordo com isso, né? Ficar próximo, uma amizade e tudo mais, respeitosa. E a partir do momento que já está com os estudos de segundo grau concluído, indo para a faculdade, pelo menos no segundo ano, aí sim você já vai ter uma certa maturidade. Primeiro, já houve um trabalho para decidir primariamente um caminho profissional, e não é que isso talvez não seja uma certeza, porque você pode ter errado, né, na carreira, enfim. Eu, particularmente no começo, era para ser engenheiro mecânico, depois fui para TI, enfim, né, acabei fazendo faculdade de TI e agora sou especialista em inteligência emocional. Né? Então, transformando a minha vida e transformando a vida de clientes, de meus seguidores e tudo mais. Então, assim, hoje eu acredito que em torno de uns 20 a 21 anos seria o ideal para assim namorar. É claro que depende muito da família, depende da situação. Então, assim, esse é o meu modo de pensar. E o seu? Eu acho também que a gente tem que pensar, né? A questão do trabalho. A gente precisa, o Mário falou de investimento até intelectual e eu acredito na força do trabalho. Eu valorizo muito quem trabalha e sabe o valor das coisas.
E às vezes a gente protege tantos filhos que eles não sabem o valor das coisas. E os nossos filhos, né, a nossa geração, a geração que tá vindo por aí, precisa saber o valor das coisas, quanto custa as coisas. E às vezes é tão fácil, né, eu namorar e depender da minha família, né, para administrar o meu namoro, né? Então eu preciso trabalhar, eu preciso ter a minha independência financeira, se eu posso falar assim, né? E eu acredito na força do trabalho. Eu acredito que quando a gente trabalha, a gente valoriza o que a gente tem. E eu oriento os meus filhos nessa questão. Meus filhos, eles sabem que eles precisam trabalhar, eles sabem que eles precisam valorizar o que eles têm e valorizar, né, as oportunidades também. Então, eu acredito que há necessidade de trabalho, né? Eu lembro que a primeira pergunta que o meu pai fez para o Mário é se ele trabalhava. E o Mário, com 15 anos, já trabalhava. Então, eu acredito muito na força do trabalho, que a gente aprende muito trabalhando, né? A gente aprende a obedecer, a gente aprende a estar debaixo de uma orientação, debaixo de uma supervisão. Então, eu acredito muito que pra gente namorar, pra gente se envolver, a gente precisa trabalhar. É isso. Bom, Alicia, espero que tenha respondido. Qualquer coisa você estende a sua pergunta. Muito bem, escolhe a outra aí. Vamos lá. Tinha uma bacana aqui que a gente viu. Deixa eu ver. Cadê aquela dos opostos? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá. Vamos lá. O que você acha da expressão os opostos se atraem? Posso começar? Sim. Então, o Mário fala muito aqui de inteligência emocional, dos comportamentos, dos perfis comportamentais, né? E eu acho interessante quando ele fala o seguinte, que nós temos perfis, temperamentos diferentes, mas que é importante no relacionamento que esses perfis se completem, né? Eu preciso buscar alguém, né? Eu preciso encontrar alguém que me complete. Essa pessoa não precisa necessariamente gostar daquilo que eu gosto, né? Das mesmas coisas, mas ela precisa ao menos se adaptar, né? Ou seja, uma pessoa adaptável àquilo que eu gosto. Então, eu acho interessante isso, a gente se completar, né? Aí fora a gente escuta assim, os opostos se atraem. Eu não acredito nisso, eu acredito que os opostos, eles se adaptam e eles se completam. E a gente precisa ter também coisas em comum. O que você acha? Bom, é assim. Vamos falar isso de uma maneira do núcleo familiar. Isso é muito importante. Sim. Muito importante. Vamos dizer o seguinte, vamos exemplificar aqui situações que isso acontecem e você não sabe por que acontece. É inconsciente, tá? Digamos que uma menina, ela enxerga no relacionamento familiar um pai muito presente, um pai muito carinhoso, um pai que orienta, que disciplina, mas disciplina com amor, com compaixão, com presença, com um toque, com o olhar. Ou seja, é um pai que disciplina com carinho. Qual que é a tendência dessa menina procurar um homem diferente daquele pai? Muito baixa, muito baixa. Por quê? Porque o exemplo de homem ela foi buscar no pai. Isso é completamente verdadeiro se você, pai, tem uma filha menina. Mesmo que você erre e seja diferente desse perfil que eu falei. Tá? Então, assim, olha primeiro a importância que o pai tem com o relacionamento da filha menina. Só para destrinchar um pouquinho mais. Se eu tenho um pai que me abraça, me beija, me põe no colo, me acaricia, eu não vou ter tanta necessidade de buscar afeto tão cedo, com tanta, vamos dizer assim, com tanta sede ao pote, porque eu sou suprida na minha
área emocional. Meu pai, minha mãe me dá esse amor, essa atenção. Então, muitas meninas vão buscar nos relacionamentos essa atenção que muitas vezes não tem em casa, com o pai, com a mãe, né? Hoje a gente sabe que a gente tem arranjos familiares. Muitas vezes tem pessoas que nem são criadas com o pai e com a mãe, e tem uma carência afetiva muito grande. Então, o que ela faz? Ela vai logo buscar em alguém suprir essa necessidade. E a gente sabe, né, que os fraturados acabam procurando outros fraturados. Então, se eu estiver fragilizada, eu posso estar suscetível a buscar alguém que possa me fragilizar ainda mais. Então, a gente precisa estar atento se é realmente amor, se é realmente a necessidade de estar com aquela pessoa, se realmente eu estou procurando saciar a minha carência emocional. Isso funciona, esse tipo de posicionamento funciona tanto com mulher quanto com homem. Sim. Isso é verdade. Nós estamos falando aqui, se o seu filho não se sente, se sentir, ele se sentir, não é falar, você tá falando, eu amo. Cara, ele tem que se sentir, porque nós sentimos o amor de maneiras diferentes. Sim. Enfim, não se sentir amado, importante, pertencente, da maneira que o indivíduo precisa. O que acaba acontecendo? Aquela rodinha de bebedeira vai... E aí? Temos um filho homem que não se sente pertencente, importante, amado dentro de casa, não se sente. Vai chegar um cara que vai fazer com que ele se pertença a um grupo, o grupo da cerveja, o grupo da droga, o grupo de alguma coisa. Ele vai se sentir pertencente. Cara, aqui eu faço parte. Aqui os caras... E aí, vem cá, chapa e tal, e pai, abraça e toca e tal. Ou seja, a carência. Mário, mas desvirtuou todo o assunto? Não. Vamos lá, vamos falar um exemplo agora para o homem. O homem, né? O filho pequeno, ele tem uma mãe que é grosseira, que toma os cuidados, faz a comida, enfim, trabalha. Mas não dá carinho. Mas não dá carinho, ele se sente o quê? Agressiva nas palavras, né? Como criança bateu muito nele, enfim, era um ambiente não muito bom com a mãe, certo? O que acontece a partir de então? Inconscientemente ele acaba procurando para o seu cônjuge uma pessoa que é diferente da mãe. Então veja, que essa expressão dos opostos se atraem pode até ser que seja verdade. Mais uma vez eu falo, se esse menino, pode ser que ele tenha adquirido inconscientemente o comportamento da mãe, que era agressivo, chega num relacionamento, ele vai ser o agressivo, ele vai falar as palavras e ele procura uma pessoa de sexo feminino para ser a sua esposa que não tem os comportamentos da mãe. Inverteu o assunto. E aí fala, cara, mas aí os opostos, não é que é o oposto tal. No meu caso da Patrícia, acabou acontecendo. O meu perfil de comportamento é o quê? É detalhista, qualidade, enfim, gosta de seguir regra e tudo mais tal. E gosta de tomar decisão, gosta de ir pra frente, gosta de ter resultado e tudo mais. No caso da Patrícia, ela é o quê? Ela é mais planejadora, ela precisa ter o tempo dela para fazer as coisas, né? Ela é muito boa ouvinte. Se você pegar ela para conversar, cara, ela coloca uma chapa na testa, desabafe, cara, e a pessoa vai falando. Essa sou eu. Ela vai falando. Então assim, só que olha só. Mário, mas nesse caso funciona a expressão, mas não é, por isso que eu estou falando, não é uma verdade absoluta. Sim. Só que aqui que está o problema. Até porque se a gente levar em consideração o seu nível de exigência, na hora que eu precisar do meu tempo, não vai dar certo, porque ele não vai compreender o meu tempo, porque eu preciso do meu tempo. E se ele é exigente naquilo, no tempo, como que eu posso dizer? Nos prazos, né? Se ele é exigente na qualidade, ele vai ter que esperar o meu tempo. Então, aí que eu falo que a gente precisa se adaptar. Aí que eu falo que a gente precisa se completar.
Então, o nível de exigência dele é alto, mas o nível de qualidade meu também é alto. Então, ele vai ter que entender o meu tempo para que o nível de qualidade seja melhor e atinja o nível de exigência dele. Então, a gente se adapta, a gente se completa. E isso no relacionamento é muito importante, gente. Isso é todo dia. A gente não tá falando aqui de uma receita de bolo para você. Mas é todo dia, gente. Todo dia a gente precisa ceder. A gente precisa dar a vez. A gente precisa ouvir, né? O Mário falou que eu sou boa ouvinte. Mas às vezes até as nossas discussões são porque muitas vezes a gente quer falar e não quer ouvir. E a gente precisa parar para ouvir o outro, né? E não é escutar, existe diferença. Às vezes a pessoa está falando e você está escutando apenas, mas ouça. Preparando o revide. Ouça. Para o quê? Para você entender o que aquela pessoa quer comunicar. A gente sabe que a comunicação, ela tem ruídos. E hoje em dia a gente está dentro de casa, a gente às vezes está dentro do mesmo ambiente. Mas a nossa comunicação precisa ser mais assertiva, a gente precisa cuidar das nossas palavras, a gente precisa entender o que o outro está querendo comunicar, porque às vezes ele quer solicitar uma coisa, mas na hora da pressa fala com um jeito mais grosso ou mais ríspido. Entende assim. Isso eu entendo. Pra mim não assim, mas pra ela é. Pra ele é pressa, pra mim é rispidez. Então a gente precisa pôr isso tudo numa peneira, né? Respirar fundo e tentar compreender o outro. Então, isso é um exercício diário. Todos os dias a gente precisa melhorar a comunicação, melhorar a maneira de tratar, melhorar, né? Tentar entender o outro, qual que é o perfil do outro, o nível de exigência do outro. E assim a gente vai construindo, né? Uma construção. Assim, ó. Para fechar esse assunto, para vocês entenderem, eu vou falar dentro daquilo que é minha vivência. O meu pai, ele tem o meu estilo de comportamento. Só que seu perfil. É muito incisivo, né? E qual que era... Eu enxergava o posicionamento e o comportamento da minha mãe. Para não deixar o ambiente, o caldeirão ferver e borbulhar, ela apaziguava e tudo mais. Ela tinha um comportamento mais menos. Ela tem, verdade. E então ela apaziguava, ela colocava os panos quentes e tudo mais nas situações. Era a pessoa que realmente dava mais carinho pros filhos em casa. Meu pai, ele foi agora ele tá babão, né? Que tá com 93 anos. Mas ele foi, assim, não era uma... mais de abraço e tal. Sempre amou a família, sempre cuidou da gente, né? Sempre se preocupou demais, sempre foi um provedor, um homem. Cara, meu pai é um herói. Mas essa parte de contato não tinha. Então, o que inconsciente, eu não peguei a capivara das meninas, a qual eu tava, né, pretendentes a namoro. O que eu procurei? Simplesmente um comportamento ou uma atitude próxima do que a minha mãe tinha. Eu e minha sogra, nós somos muito parecidas. Nessa questão do quê? Inclusive... de botar pano quente. A gente é assim, a gente não tem boca pra nada. Quando a situação tá fervendo... eu e minha sogra, nós somos daquelas que vão chorar, vão orar, vão, correr para os pés de Deus, pedir oração. A gente é assim. E já eles não, eles já são mais firmes, já são mais de estourar fácil. Ai, pastor, seja bem-vindo. Então, assim, tudo isso a gente se completa nisso. Porque enquanto um tá muito estourado, muito nervoso, o outro tá paciente, o outro tá ponderando as coisas, tá sabendo ouvir. E tudo isso é o equilíbrio. Precisa haver esse equilíbrio. E muitas vezes as pessoas acham que isso são motivos, né? As pessoas falam assim, é incompatibilidade de gêmeos, né? E não é, gente. Todos nós temos os nossos momentos. Tem dia que eu tenho que chegar pro Mário e falar assim, hoje você me deixa, porque
Às vezes eu tô nervosa, às vezes tô de TPM. Então, quando eu falo isso pra ele, você me deixa, ele já sabe que eu não estou bem. Então, ele evita de me cutucar. Então, a gente precisa comunicar também. Porque às vezes a gente não tá legal e acha que o outro tem obrigação de saber. E não é assim. A gente precisa comunicar isso. Ó, hoje eu não estou bem. Hoje eu não me levantei bem. Hoje eu não estou me suportando. Quando tem dias, as meninas vão me entender aqui. A gente é mulher, os nossos hormônios é uma avalanche, né? E eu tô entrando aqui nos 40. Então, os nossos hormônios, eles sabotam a gente. Né, meninas? Falem aí pra mim. Então, tem dia que a gente não suporta olhar no espelho. A gente não tá afim. E o marido, ele precisa saber disso, a gente precisa comunicar, porque às vezes ele vem com a metralhadora dele e a gente também com a nossa, e aí fica complicada a situação. Por isso que é importante a comunicação. Comunicação é tudo, gente, em todos os relacionamentos. Se a gente pode falar aqui numa palavra-chave para o relacionamento, e não só o conjugal, todos os relacionamentos, né? Comunicação, gente, a gente precisa afinar, melhorar. E tentar se colocar no lugar do outro, né? Para entender o que o outro quer comunicar, o que eles estão tentando passar pra gente, né? A Sandra tá falando, tem dia que eu mordo meu cotovelo. É difícil, hein? Seguinte, agora pra concluir, sobre essa pergunta aqui, olha só. O que o mundo fala que é incompatibilidade de gênios. Se você aprender a enxergar o outro e ver no outro aquilo que falta em você, aonde vocês chegariam? Porque acontece, eu exijo dela os meus comportamentos, só que é outra pessoa. Sim. Pelo amor de Deus, meu querido, para de exigir do teu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo, até mesmo do teu colega, seja onde for, qualquer circunstância, para de exigir que ela se comporte, pense, racionalize igual você. Não é assim. Somos pessoas diferentes. Só que, aquele cara aqui é muito arrogante. Não, aquele cara é muito impetuoso. Não, aquele cara é muito acelerado. Ela tem, por exemplo, em algumas coisas minhas, esse cara é acelerado. Só que é o seguinte, presta atenção. E aí é que tá a pergunta aqui, ó. Os opostos se atraem? Os opostos precisam ser somar. Precisam completar, né? Alguma situação que precisa ser mais ouvinte, mais pausado. Amor, vai lá e resolve. Porque se eu vou lá, eu arrebento. Ela é mais focada para pessoas. Vamos a um exemplo. Numa festa. Aonde que ela tá? Ela tá... Eu tô na galera. Envolvida com a galera. E aonde o Mário tá? Geralmente sentado. Isso era... Sentado, sozinho. Antes dos meus aprendizados. Porque eu também tô aprendendo a quê? Enxergar a necessidade. A me libertar das minhas crenças que limitam. Né? Enfim. Então assim... Agora... por exemplo, você acha que urgente, resultado, vou ter tempo de planejar viagem, item e tal por item. Essa mulher, a gente vai viajar, ela prepara de uma semana antes, as malas já tá pronta. Sim. Porque ela gosta, faz checklist, planeja, tal. Ou seja, qual que é a missão de um casal? Enxergar as qualidades um do outro. Sim. E eu vou falar pra você, vai ter qualidades iguais, mas a maioria delas são diferentes, as qualidades. Sabe o que acontece? No relacionamento você fica focando naquilo que é ruim. Tá errado, foca naquilo que é bom. Quando você vai elogiar o seu cônjuge, então você você é bom ouvinte e tal. Agora, como você vai falar, você gosta, você é isso, você deslancha um caminhão de porcaria. Tem que ser o contrário, meu querido, tem que ser o contrário. Só que eu vou falar pra vocês, eu aprendi a duras penas. Então, assim, nesse negócio, os opostos se atraem? Não, os opostos têm que se somar. Para que no resultado final... É sério, vocês dois, vocês não têm noção da onde vocês chegarão se vocês somarem as suas habilidades, os seus comportamentos. É isso aí. Para de se anular. Beijo pra vocês aí. Que mais? Letícia, seja bem-vinda! É isso aí, vamos lá.
Nós também te amamos muito. Aqui, ó, vamos aqui, ó, vamos pra carniça agora. Eita Deus. Deixa que eu falo. Ó, meu cônjuge é agressivo e impaciente. Olha só. Ai. Como devo proceder nesses episódios? Vamos bem. Vamos partir dessa conversa, tá? A Patrícia, ela tem um estilo de comportamento que é o tempo dela, que Eu sou meiga. é pausado, gosta de pessoas e tudo mais. O meu comportamento natural, eu estou trabalhando isso ainda, eu tenho um tom de voz Oremos, igreja. mais alto. Eu tô falando com vocês, pra mim tá normal, pra ela já pode estar... Pra mim tá doendo aqui. Já tá gritando. Primeiro ponto é esse, as diferenças dos comportamentos. É claro que nada justifica, sabe, uma vida inteira de agressividade, de impaciência. Nenhum relacionamento se sustenta, tá? Qual que é a minha recomendação para isso? Primeiro, quando não sei aqui se o cônjuge é uma mulher ou até um homem, geralmente esse tipo de comportamento é mais do homem, tá? Mas o que acontece? Quando se tem um comportamento masculino dentro de casa desse estilo e que perdura, é claro, pode acontecer de uma agressividade, uma impaciência momentâneo. É um estresse no trabalho, é a perda de um emprego, ou seja, um ambiente de estresse a qual vai ter que ser compreendido. Às vezes até pela cobrança da esposa, né? Justo. Às vezes essa agressividade, essa impaciência, de repente é uma esposa goteira, que a gente costuma falar, né? A esposa que fica ali pingando, falando, e isso acaba que o cônjuge já numa resposta, ele já vai na defensiva, né? E a gente sabe que a melhor defesa é o ataque, né? A gente aprende isso, né? Mas hoje a gente vai virar essa chave. Justo. E aí, o que eu recomendo? Geralmente, a mulher que está nessa posição, ela se cala para não gerar. Eu não vou entrar na discussão, eu não vou acalorar mais porque vai sobrar para mim esse negócio todo. Ou vai sobrar para os filhos. Qual que é a postura dela? Se abster disso, ficar calada e tá tudo certo. Na verdade, ela pega esses sentimentos de incômodo dela, coloca, engole a rã aberta e vai pro coração. Isso, com o tempo, meu querido, cria mágoa, ressentimento. A Bíblia diz, né, que a raiz de amargura, ela pode até secar os nossos ossos, né? Então, assim, se a gente guarda, Davi falava assim: enquanto eu escondi os meus pecados, os meus ossos foram enfraquecidos. Então, se a gente oculta, né, a nossa mágoa, a nossa tristeza, a nossa falta de perdão, isso faz mal para o nosso corpo. E uma mulher que vive nessa condição precisa realmente perdoar. E mais uma vez a gente vai falar aqui, né? A gente precisa de comunicação, a gente precisa resolver esse problema. Colocar pedras em cima não resolve. E aí, de repente, uma sessão de terapia, para quem frequenta igreja como nós, né? Um aconselhamento pastoral, para quem crê, né, no poder da oração, ore, entregue, né, o seu esposo, a sua esposa, a impaciência dele. E mais uma vez, gente, fale, comunique. O Mário fala muito para Vou falar de mim, vício emocional, calma. O Mário fala muito pra mim assim: Mo, fale o que você está sentindo. Quando você faz isso, eu me sinto assim. Então, quando você você grita comigo, eu me sinto humilhada. Você vai dizer do seu sentimento, como você se sente. Não revide com xingamentos, não revide com agressividade também, mas diga dos seus sentimentos. Quando você levanta a voz para mim, eu me sinto dessa maneira. Quando você faz isso, eu me sinto assim. Fale dos seus sentimentos. E muitas vezes nós não comunicamos os nossos sentimentos e isso faz mal pra gente, né? A gente precisa falar daquilo que a gente tá sentindo. Vê só, eu vou pegar esse gancho aqui que ela falou. Vamos falar um pouco de vício emocional. Digamos que
esse cônjuge aqui, eu não quero justificar e não quero encontrar a solução aqui, mas assim, tô alucinando aqui vendo. Digamos que esse cônjuge, ele, no seu lar, quando era criança, quando era menor, ele viu cenas de agressividade, de impaciência. Do pai para com a mãe, ou Enfim, da mãe com o pai. E isso passou por anos ele vendo essas circunstâncias acontecerem. Isso cria inconscientemente crenças e também vícios emocionais. Ele vai achar que isso é normal, né? Sabe o que acontece? Uma pessoa, dentro desses ambientes, isso é neurociência, tá? Vou falar de uma maneira bem simples para que você entenda. Um ambiente estressante em casa gera uma carga a mais de cortisol, que é o hormônio do estresse. Estresse, tá? Então o que acontece? Estresse. Gente, isso é viciante. E o cérebro mandando cortisol. Isso é viciante. Presta atenção que eu vou falar. Quando o ambiente está em paz, sem talvez a agressividade ou sem o episódio que traz a elevação de cortisol, que é um neurohormônio, como se fosse uma droga, só que é interno, é natural. Viveu tanto estresse, tanta agressividade, ou tanto no ambiente onde gerava receio e ficava aquela tensão e tudo mais. Aquele climão, né? Que quando está tudo em paz, essa pessoa, ela talvez use a impaciência ou use palavras mais exaltadas, use palavras torpes, é agressivo. Por quê? Porque ela começa... Cara, eu tô... Cara, tá tudo muito calmo por aqui. Eu tô sem cortisol, Tá muito calmo. Como se fosse uma bebida, como se fosse um cigarro, como se fosse uma droga. Eu preciso causar destruição aqui. Rebuliço eu aqui. preciso... Cara, aí o que acontece? Qual que é a minha fuga pra isso? Cara, é ser agressivo. Ou causar confusão, porque eu... Não que talvez seja intencional, não tô falando que seja intencional, mas né? Inconscientemente a pessoa, ela precisa, porque quando ela tem aquela agressividade, o que ela faz? Ela se nutre. É um vício emocional. Tudo que é excesso vira vício, certo? Mas pelo amor de Deus, como é que eu saio disso então? Como a Patrícia falou. Busque ajuda. Olha só, presta atenção. Vem o cara agressivo aqui, certo? O que você faz? Procure, como já foi falado, ouvir. Sim. Entender. Entenda, e aí nós estamos falando de empatia, que também é o quarto pilar da inteligência emocional. Por que essa pessoa ela tá assim? Por que meu cônjuge está assim? Meu marido, a minha esposa está assim? Aí você tá mais próximo, talvez você saiba, é alguma coisa no emprego, é alguma coisa assim. Não responda, cara assim, ó. Cara de paisagem. Uhum. Dá folga. Tenta verdadeiramente entender a situação. Comunique seus sentimentos. Entender a situação, entender a comunicação que está sendo feita não significa concordar. Entenda o que está sendo comunicado sem o quê? Alimentar o vício, sem alimentar a agressividade. Sim, olha só. Sim, eu tô entendendo. E aí que você fala, do jeito que você está fazendo, eu estou me sentindo. E aí você vai falar da maneira como você está se sentindo. Você com jeito, uma maneira toda especial de falar, você vai falar, olha, quando acontece isso por conta disso, eu entendi isso, coloca o seu ponto de vista num tom de voz mais baixo, abrandando, porque a palavra branda espanta o furor, certo? E você explica como você está se sentindo, tá vendo? Sobre essa situação, eu entendi, você está se sentindo assim por conta disso mesmo. Se você está em dúvida, você valida, é por conta disso mesmo, porque tem coisas, o ser humano é uma caixinha de surpresa. Sim. Você não sabe o que o outro tem. Quando você não sabe, na live passada eu falei, pergunta, criatura! Pergunta! Procura então saber, você valida. Né? O que eu estou entendendo, eu entendi isso, mas me dá mais informações. Eu tô entendendo, entendi isso, tá certo. É assim. Então, sobre esse aspecto, eu também sobre essa situação, me sinto isso.
Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu só concluir. Calma. Fica aí. Então, ou seja, não revide. Quando você passa a fazer isso dia após dia, o que vai acontecer? O vício emocional, ele tende a enfraquecer. Porque talvez ele procure você para alimentar o vício. Exato. Só que quando você não tem, o que vai acontecendo? Ele vai minguando. É como se fosse um desmame de droga, um desmame. É sério isso, e é químico, gente. Então, assim, não revide. Cara de paisagem, tenta entender. Se você não entendeu, pergunta o que está acontecendo, sem alterar, porque, meus queridos, nós somos tentados a querer esganar a pessoa, aí na mesma vibe. Sabe o que é isso? Ele está esperando que você faça isso para poder... agora vem. Nutrir o vício emocional Justamente, tá? Então, vai na mansidão, tentando entender a pessoa, colocando seu ponto de vista de uma maneira branda, colocando os teus sentimentos. Quando você faz isso, eu me sinto assim. Eu te amo, mas eu me sinto talvez agredido, eu me sinto agredida. Eu me sinto humilhada. Ou seja, coloca. Quando você fala isso, a outra pessoa também gosta, ama você. Ela não quer te ver sofrer. Então ela não quer te ver sofrer. O que acontece? Ela vai receber um gatilho toda vez que estiver fazendo aquilo e vai... Opa! E ainda você, respeitando a pessoa. E isso não é só da mulher para o homem. É do homem para a mulher também. A mulher chega toda... Entendi, tal. Mas é isso mesmo? É tal. O que tá acontecendo? Fora, nessa situação toda, eu tô me sentindo assim. Assim. Se tem uma coisa que homem não faz, é expor sentimento, gente. Para com isso. Homens, abram a boca e falem. Não tá bom? Coloca uma pedra em cima e tá tudo bem. Resolve a situação. Beleza? Deixa eu falar agora, posso? Não, você tava falando e eu tava me lembrando da minha sogra. Eu me lembro quando eu casei, a minha sogra... As dicas das vovós, gente, das mamães, são infalíveis. E eu lembro que a minha sogra falou assim: Patrícia, você quer conversar com seu marido um assunto importante? Deixa ele chegar em casa. Aí ele vai chegar em casa, ele vai tomar o banho dele, aqui, né? Ele vai tomar o banho dele, ele vai relaxar, ele vai querer ver o William Bonner, ele vai querer ver, Alex, boa noite. Né? Ele vai querer relaxar porque ele veio estressado do trabalho, ele teve cobranças, né? Dos chefes dele e tal. Então ele vai chegar em casa muitas vezes estressado e assim, ele só tá esperando você falar alguma coisa para ele derrubar sobre você toda a ira, todo nervoso, tudo que ele passou durante o dia. Então assim, quer conversar? Espera ele chegar. A minha sogra falava sempre pra mim: deixa ele chegar, deixa ele tomar banho, deixa ele assistir o jornal, deixa ele relaxar, ficar na caixa do nada, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte. Deixa ele relaxar. Depois que ele tá com a barriguinha cheia, feliz, tranquilo, já tomou o seu banho, é hora de vocês conversarem. Então a gente precisa escolher o tempo certo de fazer as coisas. Às vezes a gente se precipita, né? A gente não vê a melhor hora, né? Isso também aprendi com a minha mãe. A minha mãe sempre falava: Patrícia, escolha a melhor hora. Vai ter dias que não são dias bons para conversar. Você sabe, você conhece o seu marido, o seu cônjuge, você conhece o seu namorado, você sabe que tem dias que não dá para conversar. Não dá pra gente falar de um assunto mais sério, porque às vezes a pessoa tá nervosa, ou ela teve um dia difícil, ou ela está preocupada, ou ela está doente. Então, respeite a outra pessoa, né? Não vai jogar sobre ela toda né, aquele caminhão, às vezes, de pedidos, às vezes de insatisfações, né? Espere o melhor momento para conversar. E a gente recebeu essa resposta, né? Essa pergunta, aliás. O que fazer quando falta o diálogo? Isso a gente constrói, eu acredito, né? Desde o namoro, desde o noivado. E eu acho que isso é uma das bases do relacionamento. E isso não pode acabar. O diálogo é algo muito importante. E às vezes a gente acaba se anulando, né? Para que a situação fique
bem, né? O ambiente fique bem, mas há coisas que às vezes a gente vai guardando no coração, como nós dissemos aqui, vira raiz de amargura, isso não é bom, isso não é saudável para o relacionamento. Então o diálogo é muito importante, a gente precisa conversar. E eu falo para vocês, a gente mora em um apartamento, não é muito grande, e nós temos 2 filhos, e às vezes a gente não para conversar, e um cobra sempre o outro, olha, a gente precisa conversar, a respeito disso a gente precisa conversar. E nós precisamos ter isso como um hábito e consultar o outro, né, para fazer alguma coisa, para tomar uma decisão, uma atitude. A gente precisa conversar, é a base do relacionamento. Se isso não está acontecendo, algo lá atrás, algum fio, né, lá atrás se perdeu e precisa ser reconquistado. A gente fez um curso Casados para Sempre, e uma das aulas sobre acordos. E nós dois, né, desde muito novos de casados, nós fizemos vários acordos. Por exemplo, aqui em casa eu não chamo ele de folgado, nem ele me chama de folgada, porque é uma palavra que não soa bem para nós dois. Nós não gostamos dessa expressão. Então eu não chamo ele de folgado, porque eu sei que isso fere muito a ele. E ele também não me chama de folgada. E uma outra expressão que a gente não usa aqui, ó, isso é sua obrigação. Nós não fazemos nada por obrigação aqui, nós fazemos por amor. Eu amo minha casa, eu amo meu esposo e eu faço por amor. Se eu preciso amar a casa, eu faço por amor. A casa não é só minha, a casa é nossa. Então, se ele vai fazer alguma coisa, ele não faz porque é obrigação dele ou porque seria a minha obrigação. Não, a casa é nossa, nós arrumamos porque nós amamos a nossa casa. Então, nós precisamos ter esses acordos, nós precisamos chegar a um denominador comum, né, nos assuntos. E para isso precisa de diálogo, a gente precisa conversar e a gente precisa dizer, ó, isso eu gosto, isso eu não gosto. E isso é não só para área financeira ou não só para o relacionamento a dois, para as conversas, mas tudo na área sexual, para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa conversar, a gente precisa ter essa porta aberta. E eu acho que uma das bases também que a gente está falando de bases aqui, a gente já falou da família, a gente está falando de diálogo, e uma das bases que a gente precisa ter é a amizade, né? A cumplicidade. A gente precisa realmente tá antenado no que o outro está pensando, o que o outro gosta. Então, o que o outro suporta. Eu sei daquilo que o Mário pode suportar, né? E a gente brinca que ele detesta dobradinha. E eu sei que se eu fizer dobradinha, ele passa mal, sabe? E em amor a ele, eu não faço dobradinha, porque eu sei que ele passa mal. Eu tô dando um exemplo aqui corriqueiro, você pode até achar estranho isso que eu tô falando, mas eu sei o limite dele, eu não vou cutucar e eu não vou ultrapassar o limite dele pra testá-lo. Porque eu amo ele, eu não preciso testá-lo, né? E às vezes a gente faz isso no ciúme, às vezes a gente faz isso no cartão de crédito, às vezes a gente tenta o outro nos seus limites, isso não é saudável. Então o diálogo, a amizade, a cumplicidade é muito importante. Então não há necessidade da gente competir, da gente achar que um tem mais razão que o outro. Não foi para isso que a gente casou. E às vezes no meio da caminhada a gente perde esse fio. A gente acha que tem que competir com o outro. Ah, porque eu sei mais. Ah, porque eu sou mais sábia que você. Ah, porque eu estudei mais. Não, é uma construção. Nós somos uma família. Então, quando não há diálogo, a gente tem que puxar esse fio lá atrás. Eu gosto muito de falar da palavra de Deus, né? E a Bíblia diz assim, né? Que muitas vezes nós deixamos o primeiro amor. E para reconquistar esse primeiro amor, a gente tem que ir lá. Ver aonde a gente caiu, aonde a gente deixou de fazer, aonde a gente deixou de agradar, aonde a gente deixou de conquistar, porque é uma conquista diária, aonde a gente deixou de ouvir, aonde a gente deixou de comunicar, a gente tem que ir lá, né? Pedir perdão e perdoar. Agora é o seguinte, ó, tanto o homem como a mulher, para concluir esse assunto, tá? Existem pessoas que são introvertidas e extrovertidas. Cabe essa explicação, tá?
para que você perceba no teu cônjuge. Quando a pessoa é extrovertida, o que é essa pessoa extrovertida? Ela gosta de estar em comunicação com o ambiente externo, não é só outras pessoas, é expansivo, não é só isso. Então, o ambiente externo. Quando eu saio do serviço eu tô cansado, talvez eu vou para um shopping, talvez eu pego minha família, eu vou passear, eu vou ver agora as luzes de Natal, que são poucas agora, mas enfim. Ou seja, eu me energizo fora do ambiente. Quando a pessoa é introvertida, ela tá cansada, ela quer ficar sozinha, talvez. Quieta, ela vai pro quarto, ela fica, por quê? Ela fica com os pensamentos dela. Fica na caixa do nada. O que eu estou falando? Isso pode ser mulheres e homens. Todos nós temos extroversão e introversão, porém um é mais preponderante do que o outro, ok? Só que é o seguinte, se o teu cônjuge ele é mais quieto, talvez ele está cansado, ele precisa, deixa ele um pouco, deixa ele descansar, ou deixa ela descansar um pouco, deixa ela despressurizar e tudo mais. Então, assim, observe se o teu cônjuge, ele é mais, mas pelo amor de Deus, essa criatura, ela quer, ela chega cansada, ela quer ir pra festa, ela quer ir pra shopping, ela quer pra... Não, esse cara que ficar quietinho no meu canto, esse negócio todo tal, certo? Isso é o estilo do casal. Agora, isso não significa... Porque existe um entendimento. Ora eu cedo, a gente vai. Ora nós ficamos, porque, enfim. Ele tá cansado. Porém, o que não pode haver? Uma sequência. Eu chego em casa e não falo com ninguém. Dias, meses, anos. Aí tá errado. Só que, mais uma vez, o cônjuge contrário, que tá vivendo essa situação, não quer falar nada, porque não se sente confortável. Ou não quer encheção de saco. Moral da história, vai atrás, eu estou me sentindo assim. O que está pegando fulano, ou criatura? Quando você não conversa comigo, eu me sinto sozinho. Me sinto só. Não é só mulher, não. Certo? Porque a mulher... Você se sente sozinha? Eu entendo que as mulheres também estão assumindo papéis profissionais e é dupla jornada, tem que chegar em casa, cuidar de filho, cuidar disso, e tem muitas que fazem trabalho, fazem faculdade, cuidam de família e tudo mais. Eu sei que é. Sem jornada. E às vezes é introvertido. Cara, eu tô tão estressada, eu tô tão... tanto filho, marido pra cuidar, do negócio, sabe, que eu quero ficar no meu canto. Então, assim, existe a situação também da mulher. Só que é o seguinte, se o outro está se sentindo incomodado com isso, levanta a mão e fala, tô assim, assim, assim. E tenta chegar ao quê? Num acordo. Então, assim, é natural que exista esse momento de silêncio, desde que não faça mal pro casal. Sim. Seja entendido. E eu vou falar pra você, não se conversar meses, anos... Não dá, né, gente? Gente, para, né? Então, não é normal, é questão de procurar ajuda. Aqui, ó. Ixi, espera lá. Essa aqui a gente já falou tanto. Vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó. Você fala tanto de inteligência emocional. Eu vou falar muito rápido isso aqui, que a gente já falou muita coisa, tá? Uhum. Como utilizar ele no casamento? Vou falar dos 5 pilares, tá? Autoconhecimento. Meu querido, primeiro, independente, aí vamos individualizar cada um. Você esposa, você marido. Tá? Você tem que saber. Tem que se conhecer. Tem que se conhecer. O que tira a minha paciência, o que me agrada, o que eu amo fazer, tá? Autoconhecimento. Outra questão, autocontrole. Será que o meu destempero ou será meu excesso de alegria não fere? Fere. Às vezes, o meu excesso de alegria pode ferir ela que tá com algum problema hormonal ou realmente com alguma coisa, preocupação, excesso de trabalho e tudo mais. Então, assim, autocontrole. Se eu vou ferir o outro, se controle. Se você já sabe que se destempera com uma determinada situação, acende o alerta, meu querido. Naquela situação, o que você faz? Opa, eu vou me afastar dessa situação, porque eu tenho certeza que eu vou perder a estribeira. A Bíblia diria assim: foge da aparência do mal. Entende? Então, autocontrole. Automotivação. Sabe, aquele sonho de final de ano? Cara, vai todo mundo fazer isso. Pega o caderno e anota. Não, porque eu quero isso, porque eu quero isso. Agora, fala pra mim.
será que você pegar a relação que você fez no final Do ano passado. de 2019, você concluiu tudo? Será que não faltou motivação? Então, motivação. Ah, mas focado pro casamento. Quais são os objetivos? Talvez financeiros da família? Quais foram as viagens que você programou? Quais foram, na verdade, os compromissos que vocês falaram entre si que iam fazer isso, fazer aquilo, ir na esquina ou andar juntos e não fizeram? Faltou o quê? Motivação. Então, automotivação. Empatia. Aqui acaba. Meu Deus do céu. Empatia. Empatia é você... Não é apenas se colocar no lugar do outro. Não é apenas... Ah, não, eu tô me colocando... Não fala isso da boca pra fora. Se colocar no lugar do outro é verdadeiramente você sentir a outra pessoa. E se você ama, não tem como, né? Você se abster, né? Do sofrimento do outro. Quando você tem empatia, nenhuma DR, o que você acaba fazendo? Dá um passinho pra Você aperta o botão de ouvir, como já foi falado aqui. Ouvir, eu estou ouvindo, eu não estou escutando. Quando você está escutando, você está simplesmente preparando o revide cerebralmente. Quando você tem empatia, você está aberto a entender o que o outro está falando, o lado do outro. Sabe aquele negócio que não exija que as pessoas do mundo, do planeta e o seu cônjuge seja igual a você. Pense igual a você, se comporte igual a você, fale igual a você. Não vai acontecer. Então você tem que usar a empatia para entender. E o último é saber se relacionar. Entendeu? É talvez dobrar a sua, né, o seu orgulho extremo, às vezes pedir perdão, saber se relacionar. Então assim, olha só como encaixa muito bem nos mais íntimos. Só que eu vou falar pra você, nos mais íntimos a gente senta o sarrafo, porque é íntimo. Quantos de vocês... é onde a gente se magoa mais. Quantos de vocês, assim, vão pra algum lugar, ou o filho, ou até a esposa, e já chegou e falou assim, nossa, vou morar aqui. Por quê? Porque lá um gentleman, ou a esposa, né, uma lady, chega em casa, aquela grossura, aquele anjo de doçura. É um inferno. Entende? Então, assim, inteligência emocional tem que ser usada... Cara, você usou em casa, cara, você tá pronto pra usar no mundo. É verdade. Muito bom. É isso aí. Que... Uma lá em cima é um relacionamento em 3 palavras. Ixi, vamos lá. Então fala as suas 3. 3 palavras? Em 3. Oh, essa é fácil, hein? É fácil. Uma já tá... Bate pronto. Sim. Eu acho assim, é amor, diálogo e perdão. Eu acho que é isso. Vamos lá, pra mim, tá? Isso foi amor, diálogo e perdão. No meu caso, amor, cumplicidade e lealdade. Também, boa. Que lealdade, meu querido. Ser leal é aqui. Vai aí, segura aí. Segura aí. Se tá sentado, se acomoda aí. Lealdade é algo que, mesmo que a pessoa esteja fazendo algo que você não concorde, mesmo que a pessoa não esteja tão assim, você está leal a ela. Recebi uma pergunta no WhatsApp aqui, hein? Vamos lá. Entendeu? Então, lealdade é você seguir independente das adversidades. Seguir leal. E aqui, debaixo de lealdade, tem fidelidade, tem uma série de coisas. Eu sou leal à minha esposa. Né? Então, no momento de disposição geral, eu defendo ela. Exato. Eu posso até nem estar concordando com o que ela está falando, talvez está destratando alguma pessoa. Exato. Mas eu tiro ela de lá e eu tento apaziguar esse negócio porque eu sou leal. Depois eu trato com ela, ou Exato. ela trata comigo. Isso eu aprendi quando a gente casou. Eu me lembro que tanto a minha mãe quanto a minha sogra me disseram isso. Olha, ninguém precisa saber da sua vida, do que se passa na sua casa. Quando você sair de casa, tá tudo bem. Quando você encontrar com as pessoas, tá tudo bem. E se vocês forem confrontados na frente das outras pessoas, vocês vão, em lealdade, manter-se como, vamos dizer Saudade. assim, vocês são parceiros. Então, assim,
vocês não vão denegrir a imagem um do outro. Depois, em casa, vocês dois vão conversar, né? Em casa, vocês vão colocar os pingos nos is, mas diante das pessoas, não. Então, lealdade realmente é uma das palavras que a gente precisa cultivar no relacionamento aí. Uau! Lilian, saudade de você, Lilian. Tá aí. A Lilian, eu trabalhei com a Lilian. Não, o Mário trabalhou com a Lilian. Nossa chefe. My chef. Um beijo pra você, Lilian. My boss. Beijo nos meninos. Muito bom ter você aqui com a gente. Recebi uma pergunta aqui e diz assim, ó. O que fazer quando você fala pro cônjuge que o que magoou, o que ele fez te desagradou e ao invés de mudar, essa pessoa continua fazendo e não muda? Uau, hein? Gente, tem essas birrinhas no relacionamento, né? Às vezes a gente faz isso, e o Mário disse que às vezes até inconscientemente a gente faz isso. Mas uma coisa é entender, né? Entender essa pessoa, como a gente já disse aqui. Porque será, né, que ela que gatilhos são esses, né, que tem levado essa pessoa a repetir essas atitudes, né? O que ele quer justificar ali, essa insatisfação. Então a gente precisa entender isso. E se ele insiste, escuta. E se ele insiste, né, nessa atitude, mais uma vez, vamos conversar. E quando você faz isso, eu me sinto assim. Quando você faz isso, eu me sinto dessa maneira. E a gente, uma dica também que nós precisamos entender isso, é que ninguém muda ninguém. A gente acha que, assim, às vezes a gente observa algum temperamento, algum comportamento do seu noivo, né? Antes de casar, e a gente pensa assim, quando casar, ele vai mudar. Quando casar, aí eu vou colocar ele na forma. Gente, isso não existe, né? A gente não muda ninguém. A gente pode ajudar a pessoa a melhorar, mas a gente não muda ninguém. Se a pessoa não estiver predisposta a mudar, ninguém muda ninguém. Só quem muda alguém é Deus, né? E isso se a pessoa quiser, porque Deus ele não se intromete na nossa vida, a não ser que a gente peça ajuda para ele. Então, a gente precisa entender isso. Eu não mudo o Mário. Eu posso orar por ele. Eu posso exercer influência boa sobre a vida dele. Mas mudar ele, só ele mesmo. Eu não consigo fazer isso. Então, assim, eu preciso ter essa atitude de compreensão, de perdão, de ouvir, de tentar entender. Mas essa pessoa também precisa de ajuda, ela precisa buscar essa melhoria, né? E quando a gente ama, a gente vai buscar isso. Eu fiz isso, eu posso dizer isso. Há uns anos atrás eu deixei de trabalhar, eu abdiquei da minha vida profissional para cuidar dos meus filhos. E quando eu fiz isso, eu entrei em parafuso. E eu recebi uma proposta para participar de um evento só com mulheres. E lá, tudo que eu estava vivendo passou diante dos meus olhos. E eu reconheci que eu precisava melhorar, eu precisava mudar. Em relação ao meu marido, em relação aos meus filhos, em relação a mim mesma. Quantas vezes eu deixei de passar um creme? Quantas vezes eu deixei de fazer uma unha porque eu achava que eu não era merecedora? Quantos cremes de corpo que eu joguei fora? Porque nem passar creme no corpo eu me sentia bem para fazer aquilo. Então, a gente precisa tentar melhorar. E quando eu olhei para dentro de mim, eu vi o quanto que eu fazia a minha família sofrer. Então, a gente precisa se autoconhecer, o que o Mário falou. Autoconhecimento, isso vai fazer com que as pessoas ao redor vão ser contagiadas pelas minhas melhorias. Então, se eu quero que o outro mude, eu preciso começar essa mudança. A mudança tem que ser em mim. Primeiro eu mudo, para que o outro veja em mim as mudanças e também queira participar disso. E isso, gente, é uma cadeia de amor. Quando a gente derrama amor pro outro, a gente recebe amor. Se eu não semear amor, eu não vou ter como colher. Então a gente precisa semear esse amor. Se você ama e crê que vale a pena, invista nesse amor e dê pro outro o que você tem. Ninguém dá o que não tem. Se essa pessoa
tá vendo para você com ira, com ódio, é porque ela não tá recebendo amor. Semeie amor nessa pessoa, semeie amor nesse coração. E eu tenho certeza que você vai colher em troca. Eu nunca ouvi falar de ninguém que semeou amor e colheu coisas ruins. Se você semear coisa boa, você vai colher coisa boa também. Duas questões, dois pontos sobre essa questão, tá? Vamos lá. O que é importante? Primeiro, o quadro do evento que causa mágoa foi recorrente na vida dos cônjuges. Sabe por quê? Porque também tem o seguinte: nós vivemos aquilo que nós suportamos. E quando nós vivemos uma situação a qual somos magoados e continuamos a suportar e não fazemos nada, tal, o que ela falou? Não me sentia merecedora de um creme, gente. A gente às vezes faz isso inconsciente. Ou seja, então são 2 pontos aqui. Cara, mas eu falo como estou me sentindo, esse negócio todo, tal. Existe um incômodo. Mas será que agora não foi um pouco tarde? Não que não dá para reverter, que tem a segunda parte da minha fala, tá? Mas o que acontece? Nesse ponto aqui, onde você já tem falado tal, existe sim a possibilidade de você falar em um tom mais elevado. Você não está sendo escutado, não é gritar, mas é falar: olha, a partir desse momento eu suportei até aqui, e eu vou falar para vocês, eu completei 25 anos e já teve alguns, não são muitos, mas diversos momentos na nossa vida. Basta. Assim não dá. Por quê? Um ajuste tem que ser feito, um ajuste cá. Por quê? Porque senão você perpetua uma situação. E aí acaba alimentando esse vício na outra pessoa. Uma situação, até no seu. Às vezes você foi tão magoada que você procurou uma pessoa para ficar te magoando. E por isso que ele, o cônjuge, ele não sai dessa. E mulher é mestre em fazer isso, gente. Às vezes não tá nem acontecendo aquela situação de novo. Mas acontece qualquer coisa. A pessoa derrubou um copo no chão, aí ela vai tirar lá das profundezas toda a mágoa, todo o ressentimento. Mulher é perita em fazer isso. Cuidado. Outra coisa. Você que não se... Olha só como é que tá sentado. Fica no meu deito então agora. Porque assim, gente, é sério. Se você não se sente merecedor de ser feliz, de conquistar as coisas... Se você não sente, o que você vai procurar no outro uma pessoa que vai continuar com esse mesmo padrão de sentimento. Você não merece, não é isso? A pessoa vive te magoando. O que você vai pensar dia após dia? Eu não mereço. Quer ver um exemplo? Eu não mereço. Pera só um pouquinho. Eu não mereço ser feliz. Eu não mereço ser feliz. Você tolerou tanto isso. Por quê? Porque você acabou. Ei, mulherada. Ei, homens, pelo amor de Deus. Para com esse negócio de que não mereço negócio. Cara, primeiro é graça. Isso é graça. Só que é o seguinte, isso pode perpetuar um quadro desse, de mágoa. Por quê? Você não se sente merecedora por lutar por aquilo que é sua felicidade. É impossível amar o outro se eu não me amar. Exato. Ama o próximo como a ti mesmo. Exato. Isso não tem como. Então o que acontece? Eu faço a pergunta. É uma pergunta poderosíssima. Você se ama? Você se ama? Não, porque eu amo o meu cônjuge. Não perguntei se ama o cônjuge. Você se ama? Então não amo o outro. Entende? Agora tem a segunda. Deixa eu só finalizar a minha fala. Sabe o que eu ia falar? Só para dar um exemplo pro pessoal, às vezes a gente vê assim: nossa, fulano casou a primeira vez e foi traída, casou a segunda vez e foi traído, casou a terceira vez e foi traído. Gente, ela só tá buscando o mesmo modelo. Inconscientemente ela acaba caindo, né, na mesma armadilha, porque aquilo que a gente já falou aqui de vícios emocionais, a gente só nutre aquilo que a gente realmente tá ali aflorando do nosso sentimento, do nosso temperamento, e as pessoas acabam nutrindo essa necessidade, né,
da gente explodir, da gente cirar. Pensa comigo. Se isso tem muito a ver com baixo autoestima, tem muito a ver com as crenças, com o que você viveu lá na infância, na adolescência e tal. Se você, meu querido ou minha querida, se sente uma titica e se sentiu uma titica por uma boa parte do seu tempo, da sua vida, muito provável você vai procurar, você procurou inconscientemente alguém que perpetuasse isso na sua vida. Você vai continuar sendo, e eu vou falar pra você, tu é que procurou isso. Inconsciente. Ninguém quer ser. Só que o que acontece? Isso ali são coisas, dores do passado, que você nem sabe que estava sofrendo. Pra mim, não, família é isso. É o modelo que você abusos verbais, abusos sexuais, abusos, agressividade excessiva ou passividade excessiva. Fez com que você não se sentisse merecedor. Eu sou uma titica. Eu nunca vou ser feliz. E vai procurar um outro cônjuge que vai fazer você se sentir assim. Vamos passar para outra pergunta? Agora, o método para isso, né? Fala, puxa, é você falar... Olha lá. A Michelle tá falando. Coach integral sistêmico também, viu, psicóloga? Bem-vinda, psicóloga, ajuda nós aqui. Nesses casos aqui, dá um jeitinho. Só casos mais severos tem que ir pra psicologia mesmo. E chegou a parceira em psicologia. É isso aí, gente. Se vocês precisarem, a Michelle faz atendimento online, ó. Entre em contato com ela aí, ó. Tá o @ dela aí, ó. Michelle Damas 1. Psicólogo, tá? Enfim. Crença limitante, pode falar comigo. Isso. Que isso aí é crença limitante, tá? Se você... Gente... Num processo de coach integral sistema, você... Pera aí. Vamos correr, porque tem mais perguntas. Não, peraí. Vai com calma aí. Vamos lá. Peraí que eu acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo? Não vai dar tempo de falar tudo isso aqui, não. Vamos lá, apimentar esse negócio aqui. Eita, nós. Vamos lá. O que fazer para apimentar a vida sexual do casal? Gente, peraí. Antes da gente falar a respeito disso, eu gostaria de entender essa questão de apimentar. Vamos pensar assim, né? Dá um up, né? Dá uma... porque assim, eu tenho um pouco de... Vamos dizer assim, eu não gosto muito dessa expressão. Porque eu acredito que esse momento, né? É um momento lógico, né? De prazer para o casal. Mas é um momento de cumplicidade, é um momento de amor, né? Um amor prático. E isso é uma construção diária, isso é uma construção com os anos, né? E isso a gente vai, é como uma casa que a gente vai colocando tijolinhos todos os dias. Então, quando você realmente cai na mesmice, é porque realmente você não tem cuidado dessa área. E essa área é uma área que a gente precisa cuidar. A gente tem que zelar. Eu sempre falo pro Mário, né? É uma plantinha que precisa ser regada, é uma plantinha que precisa ser podada, é uma plantinha que precisa ser, às vezes, colocar um adubo nela, às vezes a gente tem que mudar ela de lugar, né? A gente colocar ela num lugar diferente. Já tá falando algumas dicas aí, ó. Então, assim, apimentar, não precisa apimentar. Você precisa o quê? Cultivar. Você precisa melhorar. Você precisa dar atenção. Você precisa priorizar. Você precisa... que mais, amor? A gente precisa valorizar. Os homens vão me entender. Fala aqui, ó. Cara, eu falei a parte das mulheres. Isso. Cara, o que vai? Filhão, você quer dar uma animada a mais, dar um up nisso? Porque apimentar pra mim é dar um up, é dar um, né? Primeiro, né? Quantidade sem qualidade não rola. Mas assim, digamos que você quer dar um up, vamos lá. Homens vão me entender. Cara, uma lingerie bonita. Sim. Investe, né, cara? Tu quer um negócio ali, né? Pô, investe. Tá lá, compra uma roupa, sai, vai pra um hotel, entendeu?
ambiente diferente. Cara, coloca aquele som especial, né? A música que ela gosta. Isso. Você tá entendendo? Captou? Então, assim, ambientes, lugares, sabe? Sensações diferentes. Justamente. Cheiros diferentes. Isso, justamente. Cara, ou aquela coisa de instinto que pode ser aquela um pouco mais rápido, rapidinha, tal, mas que seja bom para os dois, sabe? É esse tipo de coisa. Só que é o seguinte, homens, cultive isso. Já manda um bilhetinho 2 dias antes, vai preparando o caminho, meu irmão. Cara, passa aquela alfazema, vocês, as mulheres, elas se ligam muito nessa questão de cheiro. Cara, fala uma coisa diferente. Cara, eu também compro uma cuequinha, aqui é furada, né, meu irmão? Entendeu? Bota a beca, vai para um ambiente diferente, faça coisas que vocês ouça, né, o que o outro não quer estão também. habituados a fazer. Isso é muito visual, por isso que eu tô falando do homem. É visual, uma lingerie, roupa, elas sentem cheiro também, ou seja, faça alguma coisa diferente, seja até pela quantidade. Sexo, eu gosto, mas não faço não. Entende? Então, assim, é bom que a gente já tá pra lá das... Tá terminando. Já tá. As crianças devem estar dormindo agora. Sim. Então, o que acontece? Faça coisas diferentes. Coisas até pergunte, se você nunca perguntou, onde você gosta de um beijinho, né? Onde você gosta de um toque. Entende? Coisas que não está no trivial. É sempre um negócio, aperta o botão, faz sempre as mesmas coisas, cara. Isso vai... Não dá, né, gente? Entende? Então, eu acredito que deva ter respondido, né? Para mulheres e homens. Isso. Tem uma pergunta aqui que é pesada, hein? Quer responder? Vai? Aí. Como cortar... essa aqui é guinzo. Faca guinzo. Como cortar o cordão umbilical com a família? Ei, compra uma guinzo, nem sei se vende, e é decisão, corta. Tem que cortar, gente. É sério, porque senão não tava escrito. Deixará o homem, seu pai e a sua mãe iniciar. Vaza. Né? Ele é outra família. Experiência. Falamos lá de que algumas decisões que nós tomamos lá atrás não foi tão assertiva. Sim. Então, assim, como nós casamos... Muito jovens. Jovens, né? Eu fui morar numa casa no mesmo terreno do meu pai. Cara, eternamente grato ao meu pai. Certo? Ficamos muito felizes. Ficamos muito felizes. Ficamos 12 anos lá. Entende? Só que, olha só, fisicamente... nós estávamos no mesmo ambiente. Então, o que eu tive que fazer? Aos poucos, eu tive que colocar e determinar algumas regras. Nós estávamos no mesmo ambiente. Alguns limites, na residência, propriedade deles. Amo meus pais e tudo mais. Sou muito grato, de novo eu falo isso. Porque senão não seria possível o nosso casamento. Certo? Porém, à medida que o tempo foi passando... nós fomos colocando algumas regras. E isso gerou, sim, indisposições. Sim, muitas vezes. Gerou indisposições. Por quê? A partir do momento que, da porta pra cá, dentro de casa, é eu. Então, assim, aonde infringia, eu fui aos poucos colocando. É claro que depois de 12 anos, nós compramos apartamento e tudo mais, viemos pra cá, aí sim foi... a independência, né? É claro, nós temos elo de afetividade e tudo mais. Respeito, né? Porém, existe sim algumas famílias que não conseguem, né? E o detalhe, o que é perigoso disso? A família interferir em decisões do casal. É isso que pega. Aí, então, o pai, a mãe de um interferindo na decisão do outro, aí daqui a pouco os pais do outro interferem, cara, e fica naquele jogo de empurra. Ou seja, o casal ficam sem voz ativa para decidir a própria vida. Gente, pelo amor de Deus. Uma coisa importante que a gente precisa falar aqui é em relação à imagem que você passa do seu marido ou que ele passa de mim para a família, né?
Então, assim, se eu brigo com o Mário Importante e vou chorar as pitangas pra a minha mãe vai ficar com uma visão negativa do Mário. E aí, no dia a dia, eu vou fazer as pazes com ele. A gente vai ter um relacionamento sexual, vai ficar tudo bem. E aí, a relação da minha mãe com o Mário vai ficar manchada. Então, nós precisamos cortar esse tipo de coisa. Lealdade, lembra? Então, eu não posso manchar a imagem do meu marido para minha mãe. Ah, minha mãe é minha melhor amiga. Ótimo, maravilhoso. Só que no seu relacionamento de casal, você não precisa ficar falando tudo para sua mãe. Até porque você precisa poupá-la. Por exemplo, estamos passando por uma situação financeira muito difícil. Estamos endividados. Se eu sei que a minha mãe vai sofrer com isso, que ela não tem maturidade, não é maturidade, mas que minha mãe não está preparada emocionalmente para vivenciar isso, eu vou poupar a minha mãe. Eu não preciso falar isso para ela. Eu vou falar superficialmente. Eu não vou entrar em detalhes para que a minha mãe não sofra e para que eu não manche a imagem do meu marido. Imagina eu chegar pra minha mãe e falar assim: o Mário é um vagabundo, ele não trabalha, eu tô passando necessidade, não tem uma lata de leite condensado na minha casa, só tem arroz e feijão. Imagina se eu chego com essas palavras pra minha mãe. A minha mãe vai falar: o Mário não presta. Com que minha filha casou? Aonde que minha filha tava com a cabeça? Então, assim, eu preciso ter um cuidado em expressar algo para minha família. Eu não posso simplesmente falar de qualquer jeito. Eu preciso delimitar um espaço tranquilo, seguro, para que a imagem dele não seja arriscada. E da mesma maneira, ele a mim. Imagina se ele chega na casa da minha sogra e diz assim: Patrícia, faz 2 semanas que ela não passa roupa. A minha casa tá suja, cheia. A minha sogra vai dizer: meu Deus, a Patrícia é porca. Por que o Mário casou com uma mulher porca? Meu Deus, onde que ele estava com a cabeça? Porque a minha sogra, ela preza muito pela limpeza. Ela preza muito por uma casa arrumada. Imagina se o Mário fala para ela que eu não passo roupa há 2 semanas. Então, isso vai ferir demais a minha sogra. Então, o Mário jamais, se a minha casa está bagunçada, eu sei que jamais ele chegaria na casa da minha sogra e falaria que a minha casa está bagunçada. Então, assim, a gente precisa, cortar esses detalhes. Não precisa. Fale aquilo que realmente vai acrescentar. Fale algo que vai edificar o seu pai e a sua mãe. Que não traga para eles mais preocupações. É lógico que há casos de, por exemplo, mãe, eu tô precisando de ajuda. Casos críticos, extremos, claro. Que você sabe que o seu pai e sua mãe nunca negarão ajuda para vocês. Então, aí são casos que a gente vai abrir, no caso de uma doença, no caso, eu tô passando fome, não tem como a gente não dizer. Mas coisas triviais do dia a dia, a gente pode poupar os nossos pais, a nossa família desses assuntos. Não precisa, A gente vai compartilhar aquilo que vai enriquecer, aquilo que vai edificar, aquilo que vai fazer bem, até pro convívio de todo mundo. Só para finalizar, até os vícios emocionais, Se tá muito, um na casa do outro, esse Isso negócio. Não é bom, assim, gente. Vai visitar o pai, claro, é gostoso, Enfim, quem não gosta de estar lá, na casa do pai, Então, mas que esteja na sua agenda, que você queira isso. Exato. Sabe? Você recebe uma ligação: não, vem pra cá que eu só quero. Aí se você não vai, fica naquela situação. Tá errado isso aí. E outra, quando começa a fazer mal, é quando você entra naquele ambiente a qual é a matriz, onde tem uma série de crenças. Talvez, eu, quando me reúno com a família, eu já tenho um tom de voz alta, cara, e aí a voz aumenta, tal. Que grita, meu irmão. E aí você começa, cara, mas eu tava meio que livre disso, porque você tá se afastando daquele ambiente, de algumas coisas boas, mas também de algumas coisas que não são tão boas assim. E aí você aí eu pisei no tomate. Às vezes você excede. Você acaba, porque você também, querendo ou não, você busca isso. Busca tá lá. Se não liga, você que liga. Entende? Aos poucos eu fui. Não é que eu tô falando, gente, eu amo meus pais de paixão e tal. Só que quem fez essa pergunta precisa
independência, é natural isso. Eu vou recomendar para vocês, assistam a pregação do pastor Cláudio Duarte, que ele fala de famílias expansivas e famílias aglutinadas. Então vocês vão entender o que é isso. Tem família que gosta de estar todo mundo junto, né? E tem família que é cada um na sua. Então entenda ali o seu ponto de equilíbrio, né? Procure lá no YouTube uma pregação do pastor Cláudio Duarte. Essa aqui eu vou responder rápido, hein? Ó. Seguinte, ó, como lidar com uma crise financeira na família? Duas coisas importantes. Duas coisas. Tá endividado, querido? Não tem outra saída, tá? Ou você arranja mais dinheiro, ou seja, trabalhe em outro emprego, trabalhe mais, ou empreenda, né? De algum jeito, faça ou acontecer. Coloca mais alguém da sua casa para trabalhar, para gerar renda, certo? Ou diminua as suas despesas, corte custos. Simples assim. Eu sei que não é tão trivial, porque gastar faz parte da emoção. Você sabia que a sua compra é 80% emocional? Você só usa os 20% da sua razão para o que? Justificar a sua compra. Então assim, sabe as mulheres? Ai, passei na Marisa. Ai, aquela bolsa, mas tá pela metade do preço. Ai, eu posso viver sem isso. É um achado. Você não precisa eu não posso viver sem isso. Você não precisa de bolsa. E aí o vendedor fala, olha, tá acabando, hein? Não, mas eu não posso daqui sem. É totalmente emocional. Porque o cognitivo tá falando que você tem bolsa em casa. É a mesma coisa o homem. Não, porque agora eu vou vender o carro, eu vou vender isso, eu vou vender aquilo, agora eu vou empreender, pegar tudo que eu tenho e investir nisso, tal. Por quê? Porque um colega falou de uma oportunidade e tal. Racionalizou, não racionalizou. Quem que vai racionalizar? Depois, mais pra frente, a gente vai fazer uma live disso que a gente vai mudar a gente vai mudar algumas coisas que nem tudo razão que é o homem, tá? É o homem. É verdade. Enfim. Gente, isso daí, essa questão financeira é causa de... Divórcio, assim, em potencialidades muito grandes. Gente, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Agora é o seguinte... Dinheiro é muito preocupante. Quem tá nessa situação, vou falar pra você, é esforço. Se vocês quiserem live sobre essa questão, clica aí no coraçãozinho pra gente. Aí põe uma carinha explodindo aí, não sei como que o Mário fala. Se vocês querem... Cérebro explodindo. Uma live a respeito disso, digam pra nós, manda direct pra gente. A gente prepara pra vocês. Pra finalizar essa questão aqui, saiba que vai ser esforço. Sim. Por quê? Você tem que manter a casa e ainda tem que pagar a dívida. Tá com dívida em banco, esse negócio todo, você vai começar a quitar as dívidas por onde? Pelas mais pesadas, pelas que mais onera, pelas que tem um imposto maior, um acréscimo maior. Isso. Tá? A Bíblia diz assim, andarão juntos se não estiverem de acordo. Então, se a gente não tiver de acordo, a gente não consegue andar junto. E assim, o poder da concordância é muito importante nessa área, gente. A gente precisa andar na mesma direção, porque senão a gente não constrói nada. A gente só apaga incêndio. A gente vive apagando incêndio. Então, a gente não tá aqui para apagar incêndio, a gente tá aqui para construir. Então, é importante vocês andarem na mesma direção. Se um cair, o outro vai lá e levanta. Eu já caí várias vezes e o me ajudou a levantar. Na última vez, sabe o que eu fiz? Quebrei meu cartão de crédito. Nunca mais. Juros, isso aí, Tati. Entendeu? Fugiu a palavra. Ó, quebrei meu cartão, acabou, gente. Porque eu não tinha consciência, não tinha... o meu emocional não tinha pra isso. Então, se vocês quiserem live a esse respeito, escreve aí pra nós, tá? Manda direct aí, perguntas, a gente faz uma live pra vocês. Ó, diquinha de comportamento pro casal na área financeira. Meus queridos, se vocês dois for extremamente emocionais, vocês vão ganhar muito dinheiro, mas vão gastar dinheiro igual água. Mais pra frente a gente aprofunda. Se vocês quiserem live nesse respeito, fala pra nós. Mais pra frente a gente aprofunda isso. A ideia é que vocês equilibrem. Por exemplo, eu sou mais... certo? Então assim, o mais emocional ele tende a gastar mais, o mais controlado ele tem. Então assim, eu gosto de gastar dinheiro.
uns controlam as despesas, outros são mais aptos a gerar receita, fazer dinheiro entrar. É isso aí, depois a gente aprofunda isso. Tati, um beijo pra você, Tati. Beijo, meu Deus do céu. Vamos rápido aqui. Como reverter situações de falta de carinho e afeto? Cara, não vamos esgotar isso aí. É comunicação. Sim. Fala e detalhe. Vocês têm que saber a linguagem de validação um do outro. Se tá faltando carinho, é que talvez o outro também está sentindo falta de ser querido. E fala, gente, não fica esperando, né? Então, por exemplo, a falta de carinho, por exemplo, uma pessoa que sente o amor através do toque. Fala, me dá um abraço. Fala. Só que, então comunica e o outro também. Será que o outro, às vezes o outro gosta de receber presente, ele se sente amado recebendo presente. Só que você nunca dá presente também. Esse aqui também é comunicação, é entendimento, é autoconhecimento. Isso aí, a gente vai, nessas lives, sequência de lives aqui de relacionamento familiar, a gente vai falar disso aí também, tá? Beleza. Vamos lá, vamos que vamos. Qual foi o primeiro... Eita, pau! Qual foi o primeiro presente que você deu pra Patrícia? E o primeiro que ela deu pra você? Rapaz! Você lembra, amor? Ó, agora vai rolar DR aqui. Deixa eu ver. Eu lembro o que eu te dei primeiro. Foi perfume? Não. Brinco? Não. Ah, já te dei tanta coisa, meu. Não, primeiro ele tá perguntando. Ah, eu não sei, não lembro. Você me deu um ursinho. Ursinho? Lembra? Lembro do ursinho, eu lembro. Então, ele me deu um ursinho. Mas já dei tanta coisa pra essa mulher, gente. Já investi tanta grana nisso aqui, ó. Filha. O primeiro presente que eu dei pra ele foi uma caixinha de promessas. Ó. Tá vendo? Fechou, vamos que vamos. Vamos que vamos. Quais os sinais que confirmam que o lançamento é... Ah, já falamos tanto. Então, assim, amor. Tempo para o mar. Tem um delay, né? Então, assim, amor, cumplicidade, lealdade, perdão, inteligência emocional pura, sabe? O que confirma que o relacionamento dá certo? É a aprovação da família. Sim. Vocês precisam crer nas mesmas coisas, terem os mesmos valores, né? Isso vai, com certeza... Sonhos. Vocês têm que ter os mesmos sonhos, as mesmas crenças. Vocês precisam se completar naquilo que vocês acreditam, entender. Vocês têm que ter lealdade, cumplicidade. Vocês precisam inteligência conversar. Emocional. É isso aí, gente. A gente já falou bastante aí. Vai lá. Já falamos também. Essa aqui Qual o segredo, gente? Muito diálogo, muito amor, muito perdão. É tudo isso junto. Aqui, vamos aqui, né? Isso aqui. Só posso dizer que amo vocês? Pode. Amamos você. Isso aqui é uma mensagem de um fulano aqui. Sempre sou eu que cedo, eu acho, né? Sempre sou que cedo em situações de discordância. Isso é normal? Não. Não é. É sim. Não é. Cedo, amor. Não é. Porque é assim. No relacionamento, sempre um vai ceder mais que o outro. Mas, assim, não tem que ser... Não pode ser... Sempre só uma pessoa, né, gente? Porque recai naquela questão da mágoa. Pode ser... Meu coach, é isso aí. Fala assim, todo mundo aí, fala aí, eu tenho um coach. Pode falar. Enfim... Sempre tá errado, sabe por quê? Porque, mais uma vez, pode ser que você esteja procurando esse tipo de situação. Por que você não tem boca pra nada pra discordar? Eu sou um coitado mesmo. Mas eu não tenho, se eu não enxergo valor naquilo, e se isso já vem de longa data, pode ser realmente uma crença sua que está se perpetuando. Ou seja, mais uma vez, agora que já é sempre eu, claro, você pode, se for a primeira vez, o que você vai fazer? Olha, eu estou me sentindo assim, vamos conversar, aí pega um momento agradável, leva a sua esposa, se for o homem, se for a mulher também, fala, bem, estava pensando assim, leva para um ambiente agradável e conversa. Olha, fale dos seus sentimentos. Claro que sobre esse aspecto de ceder, você faz a sessão
E logo em seguida, nos próximos dias, você já tem essa conversa. Fala, olha, assim, assim, assim eu vejo. Mulher é mestre nisso. Vai pegar na DR, vai trazer todas as 10, todas as sessões que fez, as 10 últimas que fez. E, fora, eu tô me sentindo assim, 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 nessa relação assim, eu acho que essa medida foi tomada errada, essa outra também foi tomada errada, assim, assim. Cara, me sinto assim, estou me sentindo assim, e ver a reação. Pode ser que, se no passar do muito tempo continuou com isso, você vai ter que falar um pouco mais grosso. Só que começa falando agradavelmente, expondo os seus. Sabe por quê? Porque tem coisas num casamento que você vai ter que cortar pela raiz. Isso eu não suporto. Isso aqui eu não tolero. Isso eu não aceito. Um caso, no nosso caso aqui, folgado. Isso aqui eu não tolero. Não tolera. Que mais? Qual a palavra? A gente nem usa, eu até esqueci. A gente não gosta de falar. Folgado e quê? Minha obrigação. Minha obrigação. Você tá entendendo? Já houve outras questões que a gente teve que ter um corte guinzo. Puf, aquela faca guinzo que vendia. Corte seco. Por quê? Você vive aquilo que você tolera. Mais uma vez, acordos. E eu vou falar pra você, na maioria das vezes, esses acordos mais secos, eles são mais agressivos. E aí, toda vez que você vai ser tentado a fazer, você lembra. Não, eu sei que eu vou magoar. Justamente. Eu sei que eu vou entristecer, então não vou fazer Então, isso. o que acontece? Ah, eu sempre cedo, é normal? Não é. Então, procure expor os seus sentimentos. Também procure entender os sentimentos do outro. Procura entender, você é cônjuge, você sabe da matriz onde ele saiu. Você sabe se na casa dele era passivo demais ou agressivo demais. Gente, isso é tão real. Eu tava conversando com uma pessoa ainda essa semana, e essa pessoa me dizia assim: poxa, meu pai era tão agressivo, meu pai era tão ruim, ele era tão grosso, ele não me falava eu te amo, ele nunca me fez um carinho. E aí eu perguntei pra essa pessoa: como foi a criação do seu pai? E ela disse assim pra mim: meu pai foi criado na miséria. Meu pai nunca teve um abraço da mãe, do pai dele. Ele nunca ouviu também eu te amo. Ele nunca foi considerado um filho amado. Ele sempre foi rejeitado. Então, o que acontece? Aquilo que ele aprendeu, ele só estava replicando, né, com os filhos dele. Então, assim, a gente precisa entender isso, gente. Da onde que surgem essas coisas? Não é do nada. E às vezes a pessoa só tá reproduzindo um modelo de família, um modelo de casal que ele viveu na infância, que ele teve como exemplo da casa dele, né? E isso é tão real, gente. A gente precisa entender, né, quais são as matrizes, como o Mário fala, né? As matrizes que a gente... da onde a gente veio. Aqui a Lari, eu acho que já respondeu, Lari, mas bom, vamos fazer um resumão para Lari, cara. Consentimento da família, isso. Observação do outro, mediante a família dele, como que se relaciona com os irmãos, com mãe, pai, o que a pessoa quer da vida, é congruente com aquilo que você acha. Se trabalha, né? se é esforçado. É honesto, trabalhador, compartilha dos mesmos sonhos, sim. Ou é muito próximos os sonhos, né? Então, assim, a conduta dele é congruente com os seus valores, com os valores da sua família. Isso. Ou seja, tem que ver isso. E o namoro é pra isso, é pra pesquisar. Pra conhecer. É pra pesquisar, investigar, ir no território. É pente fino. Ir no território e ver em loco. É como se fosse um laboratório em loco. Isso. Você só vai pescando. E faça isso muito no começo, onde você não tem vínculo emocional tão forte. E aí, no namoro é assim, abre o olho. Agora aí, tá. Aí depois que casou, fecha o olho. Muito bem, agora o grão finale. Qual o segredo para ficarem juntos por 25 anos? A gente tem um segredo, né, amor? Um segredo. Desde muito jovens, nós somos cristãos. E desde que a gente resolveu, né, andar juntos, né, caminhar juntos, Deus sempre foi a terceira pessoa da relação, né? Deus sempre esteve conosco. E nós entendemos, né,
por sermos cristãos, que Jesus, né, ele anda com a gente, ele nos ensina. Jesus é o modelo de pessoa ideal, né? Jesus, ele é amor, ele é paz, ele é perdão. Jesus, ele ensinou a gente a amar o outro, independente dos defeitos. Jesus disse que a gente tinha que amar primeiro a gente, né, para poder amar o outro. Então, Jesus nos ensinou tantas coisas. E a gente andando com Jesus, a gente pôde viver dessa maneira, né? Estar juntos por esses 25 anos. E quando eu estava naquele altar, eu fiz uma aliança com o Mário, mas em primeiro lugar eu fiz uma aliança com Deus. E essa aliança eu não quero romper. E quando eu olho para o Mário, eu sei que eu fiz uma aliança com Deus. Eu lembro daquilo que eu prometi, que eu cuidaria dele, que eu zelaria por ele, que eu respeitaria ele, né? Que nós construiríamos, né, diante de Deus uma família. Então, quando eu olho para ele, eu lembro daquilo que eu prometi diante de Deus. Então, nada que as pessoas façam, ou que até mesmo nós possamos fazer, pode romper essa união. A palavra de Deus diz assim: o que o Senhor uniu, nenhum homem pode separar. Então, o Senhor nos uniu, eu creio nisso, e nenhum homem pode nos separar, nada pode nos separar. E é baseado em Deus que a gente vive. Nós somos cristãos, nós vivemos a verdade de Jesus na nossa família. Nós não somos religiosos, não. Nós temos os nossos defeitos, né? Muitos. E nós Quem não? Sim. E nós estamos aqui para compartilhar que é possível, em amor, a gente perdoar, em amor a gente viver feliz, em amor a gente construir coisas juntos. Nós passamos por muitas situações durante esses 25 anos. Nós ficamos desempregados, nós ficamos doentes. Nem né? tudo é flores. E nós passamos por momentos difíceis em que... Amém, Rosa? Nós passamos por momentos em que a nossa fé foi colocada em xeque, porque nós estávamos diante da morte iminente da nossa filha. Nós já tivemos... Depois te conta, pega outra live pra contar essa história. Nós já tivemos diagnósticos de morte, eu já tive um diagnóstico de não poder ter filhos, e eu tenho 2 filhos. Então, nós vivemos milagres. Nós vivemos, assim, de não ter o que comer e Deus bater na nossa porta com um carro cheio de comida. Então, nós já vivemos isso. E a gente sabe que quando a gente coloca a nossa vida diante de Deus e confia nele para viver, para viver junto, batemos um recorde. Isso é possível. Isso é possível. Então, se você quer ser feliz, se você quer ter um lar de paz, que seu lar seja um refúgio para você e para sua família, convide Deus para fazer parte dessa aventura aí junto com você, assim como nós fizemos há 25 anos. E Deus, ele cumpre o combinado com a gente. Ele não nos abandona, ele vai com a gente até o fim. Vamos ver se você consegue ver, talvez invertido, né? Tem aqui, ó. Aqui você tem o marido, aqui você tem a esposa. Mostra pro pessoal do Face também. E aqui você tem Deus. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Marido, esposa, tá meio invertido, mas acredita no que eu tô falando. Marido, esposa e Deus. Isso é a nossa crença. A gente sabe que a espiritualidade, ela é muito importante para nós. Então, dentro do que eu creio, que nós cremos, Deus é de extrema importância, né? Ele é a base fundamental que rege tudo isso, de você perdoar, de você compreender, de você ser empático, os princípios é justamente isso, né? Toda a tecnologia, toda a ciência, tudo se remete àquilo que é a palavra de Deus, né? E tudo que eu falo aqui, toda a ciência que eu estudo, tudo que isso, cara, não tem, se reverte em palavra que já está escrita. Em fé. Justo. Então agora é viver a abundância, porque a abundância ela começa, quem já está aqui faz parte do Level Up, começa em espiritualidade, em Deus, depois o seu cônjuge, depois os seus parentes. Parentes é o que é? É pai, mãe, cônjuge, família, cônjuge é família, os teus filhos, a tua esposa, o teu esposo, isso é família. Parente, uma vez que você casou, é papai, mamãe, teus irmãos, os tios.
mas também tem um lugarzinho. Tem os teus amigos, tem o seu lado social, o teu hobby, enfim, né? Uns faz bolo, outros gostam de jogar bola, outros, enfim, né? Tem também o pilar de serviço, servir aquelas pessoas que não têm as mínimas condições. Estou falando dos pilares de uma vida plena, que todos nós somos dotados, capazes para vivermos isso aqui. Sermos, ou seja, estou falando dos outros, servir aos outros, aqueles que não têm verdadeira condição. Você pode, mas eu não tenho condição financeira, dou o seu tempo para aquele necessitado. Dá aquilo que você pode. Enfim, outra, a tua área profissional, a tua área intelectual, o que você tem estudado, o teu emocional, o teu financeiro. Meu querido, presta atenção. Existe uma abundância que já foi conquistada para todos nós. Amém. E se nós não estamos vivendo a abundância em alguma área da nossa vida, eu falo, tem alguma coisa errada. E se tem disfunção, é porque existe dor. E aqui, nesses conteúdos, você é chamado para consciência de que precisa consertar algumas coisas, que não adianta nada, a história deles é bonitinha, tal. Você tem que sair daqui com uma decisão, com decisões, cara. Eu vou implantar, poxa, achei isso aqui legal, isso aqui eu preciso, aquela palavra. Vocês têm que colocar em ação alguma coisa. Não adianta só ouvir história, porque o meu conteúdo, ele não tem nada de motivacional. É claro que escutar as histórias dos outros motiva, mas eu preciso ativar você, porque existe uma abundância que já foi conquistada. Então, por favor, você resgate isso. Viva plenamente. Viva plenamente, porque já está conquistado. Então, é o financeiro. Vai atrás, busca ajuda. Eu estou aqui para isso. Mas meus relacionamentos com o filho. Prepara que essa parte de família, eu tô fazendo um curso que mais pra frente vai libertar muita gente. Então prepara, já tô adiantando pra vocês, vai ser desse nível aqui muito mais profundo. Vai literalmente desbloquear tudo que a gente tá falando de merecimento, dor, trauma vivido no passado. Cara, aguarda. Por quê? Justamente a partir do momento que você sai da dor, muitas das vezes você vai precisar ressignificar, porque doeu muito, porque talvez foi o seu pai ou foi o seu mesmo cônjuge, talvez uma traição que gerou efetivamente dor na sua vida e que talvez tenha colocado você numa prisão de dor, onde você não se sente merecedor, onde você não consegue avançar na vida. Talvez você começa, daqui a pouco daqui a pouco cai de novo. Entende o que eu tô querendo dizer? E isso tudo são dores do passado que acontecem. A Michelle, não sei se a Michelle tá aí, ela sabe do que eu tô falando. Precisamos ressignificar muita coisa, precisamos ajustar muita coisa, precisamos perdoar muita coisa para que a nossa vida deslanche. Precisamos doar muita coisa, porque é melhor dar do que receber. E talvez a gente tenha... Meus queridos, moral da história, isso é fruto do quê? De conhecimento de Deus, conhecimento da ciência, conhecimento do ser humano que me encantou, que me tirou eu simplesmente replicava muita coisa ruim do que eu já entendia de vida. Relacionamento com o filho, olho no olho, abraço, não tinha isso. Eu replicava meu pai, amo muito meu pai, mas eu replicava isso inconscientemente, e o quão fez mal para minha família, né? Eu sempre gostei de dançar, né? E aqui eu tô me mostrando a minha vulnerabilidade. Sempre gostei de dançar, mas por ser muito criticado, por ser muito exigido, tal, eu não me colocava. Porque o que as pessoas vão pensar? Eu não sei dançar, mas o que eu vou... Ou seja, isso travava várias áreas, não só da dança. Eu sempre gostei, mas o que tem que haver? Pois é, são coisas pequenas, porque eram coisas que estavam adormecidas no inconsciente, que me causou transtorno, mal, dor, que fez com que eu não prosperasse. Hoje, eu já tirei um monte de carrapicho. E é isso que eu quero fazer com você. Hoje a minha vida é muito mais plena do que 3 anos atrás, com todos esses entendimentos. E é isso que eu quero levar para você. Amém. Pro seu relacionamento familiar, pro seu casamento, talvez pro seu futuro namoro, noivado. Então, meu querido, acredite.
Nós, pela graça, nós somos... temos esse poder de acessar a abundância. Essa abundância está disponível para nós, para você. Então pense nisso, que você pode sim alcançar ela na completude. Na completude. E busque isso. Ah, Mário, mas eu vou conseguir ter 100% de tudo? Pode ser que não. Pode ser que não. Porque você não consiga. Né? Pela dureza dos nossos corações, pela dureza do nosso intelecto, enfim. Mas busque, porque isso é legítimo. É legítimo. Quero terminar essa live. Quer fazer as considerações finais? Uma coisa que a gente falou aqui, né? Que, gente, tudo é pelo amor, né? Se a gente amar verdadeiramente, né? Tudo vai valer a pena. Então, assim, se você ama, lute, não desista, né? Não desista, creia. Isso aí. Invista, melhore, busque conhecimento, busque ajuda. Mude você primeiro. O resto muda tudo. É isso aí. E se a gente tá junto aqui, né? Porque a gente buscou melhorar um pro outro, né? E para que a gente também agradasse a Deus. Então, é só isso que eu queria dizer para vocês. Agradecer a todo mundo que entrou aqui, que deixou um joinha pra gente, que deixou um beijo. Facebook também, né? Obrigado, pessoal que tá aí assistindo a gente. Deixem pra gente um feedback dessa live. Manda lá um direct, manda uma mensagem pra gente. Se foi bom pra você. Se você achou que faltou alguma coisa a gente falar aqui, manda também. Se vocês quiserem mais também, digam aí pra gente. A gente quer mais. Sugiram pra gente outros temas, né? Responda os stories lá quando a gente pergunta. É isso. E se foi bom pra vocês, gente, falem pra gente, né? A gente quer desejar um excelente fim de ano pra você. Aí eu quero desejar. O Mário continua aqui com vocês. Mas um excelente fim de ano. Que seja realmente um finalzinho de ano aí com saúde, né? Com bênçãos. E que o ano que vem seja muito melhor pra todos nós. Em nome de Jesus, né? Porque Ele quer isso pra nós, tá? Muito obrigada, gente. Valeu. Gente, seguinte, ó, agora pra quem tá aqui, no Facebook também, eu vou deixar a live salva, tá? E vai vir uma capa, tá? Então vai ficar no feed. O que eu peço pra vocês fazerem, tá? É uma maneira de vocês, se vocês gostaram desse conteúdo, de vocês propagarem isso. Duas coisas eu vou pedir pra vocês. Vocês vão colocar o aprendizado de vocês aqui no meu perfil Mário Pinheiro Oficial. Isso. Coloca um aprendizado. Dá um print aí na tela aí, vocês estão vendo a gente? Dá um print aí. E compartilha. Vai, dá um print agora. Vamos fazer uma pose aí, vai. Aí, gente, valeu. Posta e marca Mário Pinheiro Oficial. No feed, coloca um aprendizado que você teve. E detalhe, vai ficar salvo essa live no meu IGTV, Mário Pinheiro Oficial. Se fez sentido pra você e você quer que esse conteúdo chegue a pessoas... Opa, peraí. Se você quer que esse conteúdo chegue para mais pessoas importantes pra você... Compartilha esse vídeo, esse IGTV, que vai ficar quase 2 horas, a pessoa vai ficar até meio assustada, né? Mas compartilha, assiste isso aí, cara, que é bacana, vai ser bom pra você. Compartilha porque isso, você me ajuda, né? Isso. A chegar a essa voz, chegar a outras pessoas, tá? Então é isso, gente. Beijo no coração de vocês, foi muito bom estar aqui. E a próxima semana, deixa eu ver a dia... Então, tá, próxima semana eu tô aí. Na semana do Natal não vou estar não, tá? Mas na próxima semana eu tô aí. Beijo. Fui! Tchau, gente. Valeu. Tchau, pessoal do Face. Tchau.